Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos fazer uma retomada sobre velocidade, quantidade de movimento e impulso. Vem lá comigo! Queridos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento, ela é uma formulazinha que diz o seguinte: quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. E nós temos em cima disto, né, algumas implicações aqui. Bem, primeiro, vamos falar o que é velocidade afinal, né? Aqui, velocidade, só para vocês poderem estar ciente da coisa, representa uma taxa de variação de posição. Ou seja, tudo aquilo que está em movimento conforme um referencial pré-determinado significa que tem velocidade, certo? Beleza. E, através dessa velocidade, nós podemos associar a quantidade de movimento, ou seja, Q igual M vezes V. Sabendo disso, nós vamos ter duas situações bem interessantes. A primeira delas é quando há mudança na quantidade de movimento. E nessa situação aqui, nós vamos ter um impulso. E o impulso, certo? Ele é definido através de duas equações aqui básicas para nós. Que impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo e que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, para promover uma variação na quantidade de movimento, eu preciso de uma força. E essa força, ela gera um impulso, que por sua vez está relacionado com o tempo. Ou seja, o impulso, certo? Ele modifica a quantidade de movimento e através do quê? Através da ação de uma força atuando um tempo pré-determinado sobre o objeto. Certo? Bem, e se não houver, né? O que acontece? Se não houver isso, vai ocorrer a conservação da quantidade de movimento. O que é uma conservação, afinal, né? A conservação são as propriedades físicas que não mudam com o passar do tempo dentro de um sistema físico isolado. Beleza? Vamos lá. Em que situações que isso ocorre, né? Como a gente falou aqui, né? Situações em que nós temos mudança na quantidade de movimento, em que nós temos o impulso, que nós temos essas fórmulas aplicadas, I igual F vezes ΔT ou I igual a ΔQ. Nós temos, por exemplo, um belo pênalti, certo? Em que você tem a bola parada naquele momento e o cara vai lá meter-lhe o pé, como se diz, atingir a velocidade lá de 100 km por hora, para o goleiro não ver nem a sombra da bola, certo? E para isso, o que ele precisa ter? Ele precisa promover um impulso. E esse impulso está relacionado com a força que o cidadão vai aplicar e o intervalo de tempo sobre a bola, certo? Esse é um baita exemplo aqui, né? Outra situação, soco. Cara, mão de pedra, Paranaguá. Veja aqui, ó, para o cara ter uma mão de pedra, o que acontece? Ele tem que lembrar disso aqui, ó. O que acontece aqui? Depende tudo da força envolvida ali. Você pode fazer uma certa variação na quantidade de movimento sobre a pessoa. Aqui eu peguei uma figura bonita, né? O cara batendo num protótipo de alguma coisa ali. Mas para promover a quantidade de movimento, uma variação na quantidade de movimento vai depender da força. E aí que está o segredo. Eu posso ter essa mesma variação na quantidade de movimento conforme a força e o tempo. Ou seja, se eu fizer um intervalo de tempo muito curto, certo? Eu vou ter, consequentemente, uma força grande. Certo? E, por exemplo, na parte de um airbag, não é o que eu quero, certo? No airbag é justamente o oposto. Eu quero, nessa situação aqui, fazer com que a pessoa receba a menor força possível. Ou seja, quando a bolsa ela inflama aqui, ela acaba, infla, na verdade, né? Ela acaba inflando ali, e o que vai acontecer? O tempo de contato vai ser maior e, consequentemente, a força recebida pelo passageiro menor. Certo? E as situações que ocorrem, por exemplo, a questão da conservação da quantidade de movimento, colisão, né? Veja que esse gifzinho aqui está mostrando muito sobre isso, né? Lembre-se que a quantidade de movimento ele é vetorial, certo? Então, ali depende do sentido de vetor, as direções dos objetos são um pouquinho diferentes. E aqui o caso da piscina, né? Sempre tem uma desse aqui, né? A famosa pegadinha do Faustão lá. Né, a gente tem muito dessa. O que acontece? Certa pessoa está andando sobre o barco e muitas vezes ela caminha para frente, o barco vai para trás e acaba caindo. Certo? Nesse vídeo nós falamos sobre quantidade de movimento, velocidade e impulso. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!